Bom, gente, a paz do Senhor Jesus. Agradeço primeiramente a Deus e poder compartilhar com aqueles que um dia poderão ouvir esse vídeo, que o principal intuito desse vídeo é mostrar alguns fatos sobre Israel, sobre a igreja. Eu pertenço ao cristianismo cristocêntrico, somente ele, mais ninguém. E quando a gente começa a observar o que está ocorrendo no mundo aí afora, muitas coisas que estão ocorrendo no mundo aí afora, e a gente começa a perceber pessoas querendo ser juiz, dando opinião, e muitos deles muitas vezes deixam até mesmo acerca de Canaã, que é hoje conhecido em toda a história como a terra de Israel, ou a terra das nações, que Deus disse: darei a ti toda a terra das nações. Não é que é o mundo todo, não, porque Canaã era a terra de muitas nações, como Jerusalém, Jericó, Ai, e outros muitos reinos que existiam naquela área marítima. E eu queria ler um texto aqui, porque muitas vezes não adianta a gente querer ser juiz do que está ocorrendo ali naquela terra, entre aqueles dois povos, sem deixar de fora isso aqui, sabe? Porque tem pessoas que ele diz que tem que ter ali duas nações, dois estados, tem que ter. Bom, e muitos deles dizem assim: eu não quero nem falar da Bíblia, porque a Bíblia aí, ou seja, muitas vezes a gente compreende todo e qualquer pensamento e qualquer conselho que deixe isso aqui de fora tem influência maligna. Porque se não colocar isso aqui é onde está o conteúdo mais principal de tudo. É isso aqui, as Escrituras Sagradas. E eu queria ler um texto que está em Gênesis 17. Aqui eu não preciso nem interpretar, nem querer manipular os textos. Aqui eu não preciso aqui querer entender do meu jeito, como eu acho ou como eu penso. Não, a Bíblia é bem explicável, né? Ela é bem compreensível. Então todo e qualquer pessoa que quer opinar, dar uma opinião ali sobre aquela Canaã, terra das nações, que agora foi entregue no decorrer dos tempos a Israel, a Jacó. Então, vamos ver o que é que diz o documento mais central. Esse texto que eu vou ler aqui, Gênesis 17, é para aqueles que diz que Israel não tem precedente histórico. Eu não estou aqui defendendo a política de Israel, estou defendendo as promessas, né? Ou seja, tem muitas pessoas que por causa da minoria condenou toda a nação. Eu não vou por esse caminho. Vamos lá. Gênesis 17 do primeiro versículo diante. Quando atingiu Abrão, aqui ele ainda é Abrão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Ou seja, quem aparece para Abraão é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu digo, muitos vão se arrebentar, vão quebrar a cara, porque o propósito de Deus é que vai prevalecer não só naquela terra, mas sobre toda a face da terra.
É o propósito de Deus, não o propósito dos homens. Deus disse: farei toda a minha vontade. Ele disse isso no profeta Isaías. Aí o Todo-Poderoso diz para Abrão: anda na minha presença e ser perfeito. Aí no versículo 2 começa: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Quando Abraão ouve essas promessas, prostou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Será pai de numerosas nações. Abraão, ele é pai de numerosas nações. Vamos lá. Porquanto Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? O próprio Deus dá um significado. Embora que algumas pessoas digam: não, isso não significa nada. Aqui no texto há um grande significativo. Um exemplo. Por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? Aí ele diz: porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-eis fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e rei procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência. Veja aqui, Deus começa a dizer que por intermédio de Abraão, Deus iria trazer à existência numerosas nações, numerosos reis. Não é só o não, muitos reis procederia de Abraão. Isso aqui fala de precedente histórico. O Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhor, consagra. Vamos lá. Aí Deus começa assim, ó: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência. Aqui agora está pronto. Embora pai de numerosas nações, Deus aqui agora está dizendo: entre mim e a tua descendência. Vamos lá. Num discurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus, e da tua descendência dar-te-eis a tua descendência a terra da possessão perpétua, e serei o seu Deus. Eu vou ler que eu pulei aqui, ó. No versículo 8 de Gênesis 17 diz assim, ó: dar-te-eis a tua descendência a terra da tua peregrinação, toda a terra de Canaã. Deus está dizendo aqui que vai dar a descendência de Abraão toda a terra de Canaã. Toda a terra de Canaã, ela pertence à única e exclusivamente à descendência de Abraão. A descendência, está falando de um singular. Singular. Para entender melhor, leia Gênesis 17 diante, que você vai entender. Então você vê aqui Deus dando promessas, né? Aí Deus começa: possessão perpétua, e serei o seu Deus. E serei o seu Deus. Você vê que Deus começa a dizer para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então não tem como bagunçar a escritura sagrada, porque Deus depois aqui diz para Abraão que o descendente dele, que ele faria aliança, que daria toda a Canaã, e iria passar 400 anos no deserto, no Egito, escravizado, depois seria libertado. Quem foi que passou 400 anos e 430 ou 50 anos no Egito? Foi os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Depois Deus tirou. Então começa. Aí Deus diz novamente: disse mais
Deus a Abraão: guardará a minha aliança, tu e a tua descendência, num discurso das suas gerações, né? Bom, agora eu vou dar um pulo, porque aqui vai falar da circuncisão. Aí nessa época aqui, Ismael já era nascido talvez com 13 anos, né? 13 anos, para não tomar muito tempo no vídeo. Aí pulando para o verso 15 de Gênesis capítulo 17, versículo 15, diz assim: e disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara, que significa princesa, né? Abençoá-la-eis e dela te darei um filho, porque até então Sara tinha dado a sua serva Abraão, a qual gerou Ismael. E Deus começa a mostrar aqui com quem ele fará sua aliança perpétua. É muito claro ler o texto. Eu não sou teólogo, eu não tenho nenhuma formação teológica, não fiz seminário, tenho um desejo de fazer um dia, mas quem tem o Espírito Santo do Senhor tem a capacidade de discernir entre o certo e o errado à luz da palavra de Deus. Não tem como errar isso. Vamos lá. Então Deus começa a mudar o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Então todos aqueles que dizem que Israel não tem um precedente histórico, Deus está chamando a mãe de Israel aqui de princesa. E princesa gera príncipe. Vamos lá. Que lá na frente Deus muda o nome de Jacó para Israel, né? Para Israel. Vamos lá. O versículo 16: abençoá-la-eis dela, e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei e ela se tornará nações. Nações. Veja aqui, lá na frente Deus disse para Rebeca, né? Que era já nora de Sarai. Disse: dentro de ti está gerando duas nações, que foi Jacó e Esaú, né? Vamos lá. Nações, reis de povos procederão dela. Veja aqui de quem Deus está dando a promessa. Veja aqui, aí Deus está cumprindo. Deus está mostrando aqui um atalho, um caminho para quem Deus está apontando a aliança dele perpétua na terra. E a quem Deus está dando a terra, toda a terra de Canaã é dado. Deus consagrou, irmão. Deus deu em possessão perpétua. Toda a terra de Canaã pertence a Israel. E vou provar aqui. Aí se alguém quer ignorar isso aqui, então Deus vai fazer valer a sua palavra nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Ó. Aí começa. Disse Abraão. Aí quando, pensando Abraão que Deus estava falando de Ismael, não é? Aí quando Deus começa a apontar para um descendente de Sara, né? Que foi Isaac. Aí diz assim, ó, no versículo 17: quando Abraão ouve Deus dizendo que Sara teria um filho, olha a atitude de Abraão no versículo 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? E disse mais Abraão no versículo 18: e disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Quando Abraão percebeu que a aliança de Deus não era com Ismael, Abraão percebeu isso e disse: tomara viva Ismael diante de ti. Mas veja o que Deus diz. Deus, no versículo 19, Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua, para a sua descendência. Aí a gente tá percebendo aqui o mistério. Aí no 20 Deus diz assim: respondeu. No 20: quanto a Ismael, olha o que é que Deus diz: quanto a Ismael, eu te ouvi,
abençoá-lo-eis, fá-lo-eis fecundo, multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-eis com Isaque, o qual Sara te dará à luz, nesse mesmo tempo, daqui a um ano. E finda esta fala com Abraão, e Deus se retirou dele, elevando-se. Entendeu aqui? Que Abraão percebeu que Abraão até então, do capítulo 17, do 1 até aqui o 10, quando entra na circuncisão, Abraão pega Ismael, circuncida Ismael no 8º dia, etc. Não é? Estabelece, mas Deus pegou, disse a Abraão, né? Sarai será chamado de Sara, e dela sairá reis, e com ela, com o descendente dela, eu falei a minha aliança perpétua. Então, quando Abraão percebe essas coisas, opa, Deus não está falando com Ismael, não, é com o filho de Sara, que vai nascer Sara. Aí Abraão imediatamente se prostra em rosto e terra, diz que ele era muito velho para gerar o filho, e Sara também com seus 90 e ele com 100. E Abraão disse: tomara vivo Ismael diante de ti, Senhor, já que a tua aliança não é com ele. Aí Deus disse: olha, a minha aliança será, Sara, tua mulher, dará um filho, e eu estabelecerei a minha aliança com o filho de Sara, que é Isaque. Mas quanto a Ismael, eu te ouvi, eu farei ele fecundo, gerará 12 príncipes, e será uma grande nação na terra. Mas Deus diz que a aliança dele é com Isaque. E essa aliança aqui, Deus diz que a Isaque, aos seus descendentes, Deus dará toda a terra de Canaã. Aqui, ó, no versículo 8, ó: dar-te-eis a tua descendência, que é Isaque, Jacó e assim Israel. Dar-te-eis a tua descendência, a terra da tua peregrinação, toda a terra de Israel, ou toda a terra de Canaã, é do povo judeu, é do povo de Israel. Entendeu? Não tem, olha, existem profecias na Bíblia que Deus vai punir todas aquelas nações que repartiram a sua herança. O que Deus está querendo dizer? Nós sabemos que Deus criou os céus e a terra, Deus é criador do mundo e de todas as coisas, mas ele pegou um pedacinho de terra chamado Canaã, como sua herança, e deu para Israel. Ele está lá em Ezequiel 25. Edo dizia que a terra era dele. Deus disse: não, a terra é minha, e eu dei para Israel. E Deus, quando Edo se achou capaz, que estava se achando muito forte, com muitos aliados, Deus torou as mãos de Edo. Como? Deus deixou a sua nação toda assolada. Irmão, todo e qualquer povo neste mundo que pensa como Edo, Deus vai punir. Porque é um propósito divino aqui, olha. O Todo-Poderoso consagra Sara como princesa. Entendeu? E de Sara saiu Isaque, de Isaque Jacó, e de Jacó as 12 tribos. Deus faz aliança com Abraão, dizendo a sua descendência Isaque. Deus confirma com Isaque, ainda jura a Jacó, ainda faz um juramento a Davi acerca do trono na terra de Israel, que será como o dia dos céus. Então fica aqui essa meditação. Leia Gênesis 17 e compreenda aqui o último documento, ó. O único documento. Alguns dizem que tá bom, Josué, essa terra de Canaã sempre foi tomada, sempre foi conquistada. É bem certo. Quando Deus deu a promessa a Jacó,
que toda aquela terra de Canaã seria dele e dos seus descendentes para sempre. Jacó foi para o Egito. Nesse período começou os povos a tomar conta dessas terras, a terra que Abraão comprou, muitas terras que Abraão comprou, que onde a esposa foi enterrada, Jacó e muitos outros descendentes foi tudo enterrado. O povo foi assumir nesses lugares. O povo foi assumindo, foi tomando conta, né? Então sempre houve a punição de Deus contra Israel, mas Israel agora está voltando. Ele está voltando para a terra dele, porque é um propósito divino. E por mais que se reúna todas as nações para querer arrancar aquele povo dali, Deus vai intervir, porque é o propósito de Deus e Deus não é mentiroso. Então tem muitas nações aí se achando, porque tem muitas nações tornando-se um só corpo, mas isso para Deus não significa nada. As nações não querem entender que Israel, o povo judeu, foi uma promessa dada a Davi. O povo judeu, o próprio Jacó disse antes de morrer: o cetro nunca se apartará de Judá, até que venha Silo, a quem pertence o poder. Quem é Silo? É Deus. Deus fez uma aliança a Davi. Deus se fez carne, se humilhou, se esvaziou, cumpriu o que a lei pediu. O homem nascido de mulher, ele se humanizou, ele andou entre nós e ele vai voltar para reinar. E a casa está sendo arrumada porque ele vai voltar. Está lá escrito em Ezequiel 43, quando o templo é acabado, a glória do Senhor entra no templo. Ezequiel é levado até lá no Espírito do Senhor. Quando Ezequiel entra no templo, no Santo dos Santos, está lá um varão, um homem de pé, e ele diz assim: filho do homem, esse será o lugar do meu trono, aonde eu me assentarei para sempre no meio da casa de Israel. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está escrito. Zacarias 14, 5. Depois de alguns acontecimentos, Zacarias diz: então virá o Senhor meu Deus. Zacarias 14, 9. O Senhor Rei. 14, 16. Os restantes das nações que sobraram contra o cerco que fizeram contra Jerusalém, vai sobrar algumas nações. E subirão de ano em ano para adorar o Senhor, o Rei dos Exércitos. Quem é esse Senhor e Rei dos Exércitos? O apóstolo Paulo disse: sabedoria esta, que tais homens que se acham tão sábio, tão inteligente, não tinha a sabedoria de Deus, porque se eles tivessem conhecimento dessa sabedoria, jamais teria crucificado o Senhor da glória. O Senhor da glória virá como o Senhor dos exércitos, como o Senhor Rei e como o Senhor Deus. Jesus de Nazaré é o Messias. Fica aqui essa meditação e que Deus vos abençoe. Cristo em vós, a esperança da glória. Existe um grande propósito ali. O Rei vai voltar. O povo diz: não, mas toda aquele texto é para o milênio. Mas eles estão organizando a casa para o milênio. Eles estão organizando a casa para o milênio. Estão arrumando o país. Estão organizando o país. E Jesus, querendo ou não, independente de política ou não, todo aquele que estiver agindo injustamente será punido pelo Senhor. Está escrito. O juízo do Messias, as bênçãos dos Messias para Israel, a restauração futura de Israel, tudo que está promovendo isso é o Messias. E quem é o Messias do Velho Testamento? É aquele que se manifestou em carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então fica aqui e que Jesus vos abençoe e dê vitória e fortalecimento e firme o nosso passo, porque glórias ao Senhor Jesus, porque Ele fará valer toda a sua vontade na face da terra. Amém. E que Jesus vos abençoe e agradeço, e que os irmãos possam compartilhar esse vídeo, sabendo que
é grande importância nós entender, nós ser uns verdadeiros juízes, porque Jesus não condena quem julga segundo a reta justiça. Jesus condena quem julga falsamente, sem entendimento. Mas eu estou dizendo à luz da Bíblia que toda Canaã pertence a Israel, na liderança do povo judeu. Vá ler Bíblia. Se você ignora a Bíblia, ela será cumprida. Deus fará valer a sua palavra. Se vocês, por causa de uma minoria do judeu, porque tem ódio do povo judeu, quer ignorar, quer afastar esse livro, Deus vai fazer valer tudo que está escrito neste livro, aquilo que ele falou. Ele disse lá no Salmo 89: uma vez jurei a Davi, e serei eu falso? Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Então não faça juízo sobre a nação de Israel sem usar isso aqui, porque isso aqui é o documento central, porque nisso aqui está registrado a palavra do Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra e as fontes das águas, aquele que Nabucodonosor reconheceu que é ele que tira rei, que coloca rei, aquele que o profeta Isaías disse lá em Isaías 11: ele matará o iníquo com um sopro de sua boca. Sabe o que é isso? Um sopro. Por mais que todas as nações que há no mundo, com toda a sua tecnologia, aparato militar, ainda tudo isso que aos nossos olhos, quando a gente vai para os Estados Unidos, a potência do mundo, a Coreia do Norte e outros países, mas tudo isso, diante daquele que fez os céus e a terra, é como poeira em cima de uma mesa, que o servo mordomo chega lá assim, ó. Pronto. Para ele, para mostrar ao grau que ele é todo poderoso, mas ele vai usar apenas um sopro, mostrando que isso tudo para ele não passa de um sopro de sua boca, que ele apenas vai utilizar para acabar com toda essa desarmonia na terra. Mas Israel, o propósito de Deus na terra com Israel é que Israel será a potência do mundo. Não porque é por causa do povo, mas porque Deus assim o quer. Está escrito. Ele é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Ele vai reinar. Ele vai reinar.